Agora, queridos, toda atenção, toda reverência, que esta é a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra inspirada. Nós vamos ler os versos 14 a 16, que diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Deus, Espírito Santo, sê conosco, que pregue os que ouvem, de modo que a tua palavra tenha o efeito esperado na nossa alma. No nome de Jesus. Amém. Foi preciso chegar praticamente à metade de sua epístola para termos uma declaração precisa do apóstolo, pela qual ele a escreveu. Sua intenção, irmãos, como lemos no verso 14 e 15, é oferecer ordens, regras para serem obedecidas pela igreja, especialmente na ocasião do culto ao Senhor. Do que nós observamos até aqui, esse procedimento exigido por Paulo envolve a defesa da sã doutrina, capítulo 1. O comportamento correto tanto de homens como de mulheres, capítulo 2. E uma liderança espiritual qualificada na igreja, capítulo 3. No entanto, o mesmo se aplica para o que será exposto daqui do capítulo 4 em diante. Isso quer dizer, irmãos, que esses versos que acabamos de ler funcionam como uma espécie de ponte entre as duas partes dessa carta, os primeiros 3 capítulos e os 3 últimos. Sendo assim, sua intenção aqui nada mais é do que oferecer uma base sólida para o procedimento piedoso da igreja de Éfeso e para a igreja dos dias de hoje também. Então, sendo assim, eu quero meditar com os irmãos hoje no seguinte tema: o procedimento correto na igreja do Deus vivo. O procedimento correto na igreja do Deus vivo. A pergunta é: por que os cristãos devem atender essas ordens? Ou quais são as razões que Paulo exige para portar-se assim ao longo da carta? Nós temos aqui nesse breve trecho 2 respostas a partir da natureza e da missão da igreja. Primeiro, verso 14 e verso 15, parte A. Por que devemos proceder corretamente na igreja do Deus vivo? Em primeiro lugar, devemos proceder corretamente porque a igreja é a casa do Deus vivo. A igreja é a casa do Deus vivo. Leiamos mais uma vez versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Após as instruções dadas por Paulo, ele vê a necessidade de reforçar a razão para elas. É óbvio que ele preferia entregá-las pessoalmente. Tanto que no verso 14, ele revela o desejo de visitar Éfeso em breve e assim reencontrar seu amado filho na fé. No entanto, irmãos, Paulo não sabia por quais caminhos a providência de Deus o levaria. Além do mais, conhecendo a situação da igreja, esses eram assuntos urgentes demais para esperar. Em razão disso, temendo que não fosse possível visitá-lo logo, ele diz na carta: eu registrei essas orientações por escrito. E está claro a partir do que lemos que o destinatário principal dessas ordens e dessa carta é Timóteo. Porque na condição de pastor da igreja, ele é o principal responsável por seu governo e órgão. Sendo assim, temos aqui uma ordem direta de Paulo para que o jovem pastor saiba como proceder em suas obrigações pastorais. Mas é importante lembrar que essa é também uma carta pública. O que significa dizer que ela seria lida
por toda a igreja. E esta igreja também estaria na obrigação de atender a tudo o que seria exigido aqui. Tendo dito isso, irmãos, quando parte aos comportamentos, Paulo coloca toda a ênfase na natureza da igreja. Como assim na natureza da igreja? Ele diz, porque a igreja é a casa de Deus. Vale a pena pontuar que casa de Deus é uma forma de Paulo se referir às igrejas locais. No caso do texto, ele está referindo-se à igreja de Éfeso. E um outro ponto importante é que quando ele usa esse termo, ele não está pensando em uma construção ou em uma estrutura física. Ou seja, o termo casa de Deus não tem a mesma conotação que o templo tinha no Antigo Testamento. Isso porque, se você lembra, em Atos capítulo 17, Paulo foi muito claro quando ele disse aos atenienses: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, ele não pode ser contido, enquadrado em uma estrutura física e material. Sendo assim, nós nos perguntamos, o que é que ele tinha em mente com isso? O que ele quer dizer por casa de Deus? E o significado mais preciso, irmãos, é que Deus habita no meio de seu povo. Deus habita no meio de seu povo, especialmente naquilo que nós chamamos de ajuntamento, de culto solene. Onde quer que seu povo esteja reunido para adorar, para ouvir a palavra, para cantar, para orar, para ministrar o sacramento. Ali é a casa de Deus. Onde o seu povo está reunido para adorá-lo. Eis ali a casa de Deus. Isso está em perfeita consonância com as palavras de Paulo aos Coríntios. Quando ele disse, por exemplo, em sua primeira carta, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. E mais à frente, nessa mesma carta, capítulo 6, ele afirmou, acaso não sabeis, ouça, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. E sobre isso, irmãos, o reformador João Calvino não podia ter dito de outra forma. Ele disse o seguinte: há boas razões para chamar a igreja de casa de Deus. Pois ele não só tem recebido seus filhos mediante a graça da adoção, mas também ele mesmo habita pessoalmente entre nós. Ele habita entre nós. Por que a igreja é a casa de Deus, irmãos? Ela é a casa de Deus porque seus membros foram salvos. Seus membros foram adotados, foram acolhidos na família de Deus. Portanto, toda igreja local, todo ajuntamento de cristãos fiéis, é a casa de Deus. É o lugar onde Deus habita. Mas essa não é a única afirmação incisiva do apóstolo. Ele faz uma outra. Ele diz que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Essa ênfase é muito importante, se nós nos lembrarmos do contexto em que os efésios viviam. Você se lembra que a cidade de Éfeso abrigava o famoso templo da deusa Diana? Templo este, irmãos, que não era só o maior que existia, mas era também uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só que por mais gloriosa que fosse sua estrutura, seu templo era completamente desprovido de vida. Não tinha vida no seu templo. Você sabe por quê? Porque Diana não passava de um ídolo morto. Não passava de um falso Deus. Por isso, ainda que os cristãos se reunissem nas casas, em estruturas muito mais simples do que o templo de Diana, eles tinham a certeza de que adoravam o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. É nesse sentido, queridos. Só na igreja de Cristo é que o Deus vivo habita. Esse Deus que, um paradoxo, né? Ele não pode ser contido em estruturas humanas, em templos feitos por mãos humanas. Mas ele, por graça, ele habita espiritualmente no meio de seu povo. Como é que nós podemos aplicar essas verdades que nós acabamos de ouvir? Primeiro, porque a igreja é a casa de Deus. Ela é um lugar de ordem.
Porque a igreja, ouça isso, preste atenção, porque a igreja é a casa de Deus, ela é um lugar de ordem. E aí eu pergunto a você, não é também o que nós desejamos para a nossa própria casa? Ordem? Nem sempre é o que nós conseguimos manter, mas é o que todos nós desejamos. Crianças, olhem para mim aqui. Vocês sabem por que às vezes os pais de vocês dizem assim para você, ó, não bagunça a casa, não briga com seu irmão, se comporta quando a visita está na sua casa. Não acontece isso? Não acontece? Sabe por quê? É para manter a ordem da casa. Se vocês não obedecem, a ordem da casa não é mantida, não é? É a mesma coisa na casa de Deus. Se é assim, irmãos, na nossa casa, ou é o que tentamos fazer em nossa própria casa, quanto mais na casa de Deus. Lembre-se que é unicamente por causa da graça de Deus, por causa de seu Filho, que pecadores como nós, que o Evangelho garante que pecadores como nós passamos de filhos da ira para filhos de Deus. E se você é um filho de Deus, meu querido, significa que eu e você devemos total obediência a Ele, especialmente em sua casa. E quando eu falo isso, eu não estou sugerindo que existe algo de especial nesse local em que nos reunimos. Não há nada de especial nessas estruturas, irmãos, nessas paredes. Mas há algo de especial nessa ocasião na qual estamos reunidos. No culto ao Senhor. E uma vez que Deus habita no meio de seu povo, em especial neste momento, nós precisamos nos portar apropriadamente. Tudo depende, queridos, de como nós enxergamos essa ocasião. Porque se o culto no dia do Senhor não passar de uma obrigação, se a igreja é um fardo, você vai encará-lo com indiferença, com irreverência, com descaso, mas se a nossa teologia estiver certa. Ou seja, se nós enxergarmos a igreja como a casa do Deus vivo, nós vamos proceder de forma piedosa na sua presença. Me permita dizer de uma forma mais coloquial, para ajudar. Meus irmãos, esta não é a casa da mãe Joana. Crianças, ouçam isso aqui, ó. Preste atenção. Quando acaba o culto, vocês brincam, não é? Mas o culto não é lugar de brincadeira. Não é lugar para bagunça, não é lugar para entretenimento, não é lugar para descaso. Você não deveria, meu querido, me permita dizer com honestidade, participar desse momento tão solene com indiferença. Há pessoas que visivelmente transparecem que estão aqui, eles estão aqui, mas eles transparecem que desejariam não estar. E se você é um cristão, você desonra o seu Pai Celestial quando você não o oferece o seu cântico e a sua oração de coração. Nós desonramos a Deus em sua própria casa quando ouvimos a sua palavra com indiferença. Quando não respondemos a ela com fé. A voz de Cristo sendo anunciada do púlpito. Você essa é a casa de Deus. Deus espera que você se porte com reverência. Sabe o que é reverência, crianças? Sabe o que é reverência? É uma palavra meio difícil, né? Reverência é respeito. Cuidado. Porque nós estamos na presença de Deus. Querido, tenha reverência. Prepare o seu coração para esse momento. Aproveite todo esse dia para cultivar no seu íntimo, por meio da palavra, da oração, da meditação, uma atitude apropriada para o culto. E quando você estiver aqui, livre-se das distrações. Ocupe seu pensamento com pensamentos piedosos. Não evite deixar esse lugar por qualquer coisa. Treine as crianças para se comportar, para amar este momento. E eu termino essa primeira aplicação dizendo: dê ao Pai, dê ao dono da casa a glória e a atenção que lhe é devida. Segunda aplicação. Porque a igreja é a casa de Deus, nós somos abençoados com sua presença no culto. Porque a igreja é a casa de Deus, nós somos abençoados com a sua presença. Se antes nós somos exortados por essa mesma verdade,
agora ela nos incentiva a alegria, a expectativa com relação ao culto. Aí você me pergunta, por quê? Ouça isso, irmão. Porque em Hebreus, capítulo 2, verso 12, não precisa se abrir. Hebreus 2,12, o autor sagrado diz assim: Cristo habita no meio dos cânticos de seu povo. Quando essa assembleia está reunida no dia do Senhor, o próprio Deus a habita e a abençoa. Isso, convenhamos, isso deveria nos encorajar poderosamente. Ele está aqui, meus irmãos, espiritualmente presente, tanto entre nós como em nós. É por isso que nós não podemos ser indiferentes. Não podemos tratar o culto com descaso, porque Ele ouve os nossos cânticos, Ele ouve as nossas orações. Ele se faz visível sempre que o sacramento da ceia do Senhor, do batismo é ministrado. Ele se faz ouvido quando a voz de Cristo é anunciada pela pregação da palavra. Essa verdade deveria nos encher de entusiasmo sempre que vamos cultuar a Deus, porque, veja comigo, se Deus é a alegria da nossa alma, se Deus é o deleite do nosso coração, estar na sua presença em adoração deveria ser uma prioridade inegociável da nossa vida. Saber que Deus habita no meio de seu povo deveria nos guardar de jamais negligenciar esse momento, porque, ouça, quando nós nos ausentamos desse momento, por motivos banais, triviais, pecaminosos, você está revelando por suas ações, ainda que uma única palavra não tenha sido dita, que a casa e a presença de Deus são dispensáveis. Porque no dia do Senhor, Deus prepara um banquete espiritual na sua casa e Ele espera os seus filhos. E aí, quando você se ausenta de forma leviana, você está dizendo: eu não preciso disso. Eu não quero isso. Você se lembra do salmo que nós lemos no início? Salmo 84. Nós deveríamos ter o mesmo amor pela casa de Deus que o salmista tem. Ele diz: eu anseio habitar nos tabernáculos do Senhor. Será que esse é o desejo do nosso coração, irmãos? Será que é o tipo de atitude que temos quando nos aproximamos desse momento? Esteja certo. Se a sua teologia estiver correta, se você enxergar as coisas dessa forma, vai ser impossível o seu coração não ser cheio de alegria, cheio de entusiasmo, de santa expectativa, pois por causa de Cristo, lembre-se, Deus habita no meio do seu povo. Não dispense esse privilégio. Tire proveito da presença santa de Deus entre nós. E a última aplicação desse ponto. Tenhamos amor pela família de Deus. Tenhamos amor pela família de Deus. Há uma frase de um pai da igreja chamado Cipriano de Cartago, que foi popularizada por João Calvino. Ele disse o seguinte: você não pode ter Deus como pai, a não ser que tenha a igreja como mãe. Você não pode ter a Deus como pai, a não ser que tenha a igreja como mãe. Todo cristão, irmãos, ele foi gerado pelo poder da palavra, mas ele foi acolhido pelos braços da igreja. Por isso é uma tremenda incoerência pensar que é possível encarar o evangelho como uma religião solitária. Boa parte das pessoas pensam assim porque tiveram decepções com a igreja, por conta das cicatrizes e feridas do passado. Hoje querem viver para Cristo sem a igreja de Cristo. Me permita dizer, isso é impossível. Não há como viver para Cristo sem a igreja de Cristo. Por quê, pastor? Porque Cristo nos salvou e nos uniu ao seu corpo. Cristo não apenas morreu por pessoas, Ele morreu por um povo. Então, se Deus é nosso Pai, nós amamos o povo de Deus. Se Deus é nosso Pai, nós amamos a igreja.
Você ama a igreja? Como você se sente? Porque se você não ama a igreja de Cristo, você não conhece Cristo. Se você ama mais a companhia dos ímpios deste mundo do que a comunhão dos santos, você não é crente. Você não é crente. Porque todo aquele que foi salvo por Deus, que foi gerado por Ele, ama a sua igreja. Ama o seu povo. Um verdadeiro filho de Deus, ele não vai se isolar. Ele não vai isolar sua família. Porque ele entende que esta é a família de Deus. As promessas de Deus foram feitas à igreja. A missão de Deus foi entregue nas mãos da igreja. Fora da igreja, não é possível viver para Cristo. E é claro, meu querido, a igreja tem seus pecados. A igreja tem seus defeitos. Por vezes ela nos marca profundamente. Seus pastores nos decepcionam. Os irmãos nos machucam. Mas lembre-se, esta é a igreja do Deus vivo. Esta é a igreja por quem Deus, o Filho, verteu seu próprio sangue. É por isso que, apesar dos pecados da igreja, nós não desistiremos dela. Porque, meu querido, se Jesus verteu seu sangue por este povo, quem somos nós para abominá-lo? Quem somos nós para rejeitá-lo? Quem somos nós para desistir dele? Então, nós servimos, nós nos envolvemos, nós choramos, nós sofremos e amamos a igreja. Amém? Nós estamos meditando no tema o procedimento correto na igreja do Deus vivo. Nós vimos primeiro que nós procedemos corretamente porque a igreja é a casa do Deus vivo. Em segundo e último lugar, nós devemos proceder corretamente porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Na sequência, irmãos, o apóstolo declara outro fato sobre a natureza da igreja muito importante. Leia comigo, verso 15. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ninguém precisa ser um engenheiro ou arquiteto para entender que coluna e baluarte são elementos fundamentais para sustentar qualquer edifício. Peças estruturais indispensáveis. E enquanto a coluna sustenta o telhado, o baluarte dá estabilidade às paredes e às colunas de um grande edifício. E era o que os efésios presenciavam no templo de Diana também, irmãos. A história conta que esse belíssimo templo contava com mais de 100 colunas pomposas, com mais de 20 metros de altura, que sustentavam um telhado pomposo e robusto de mármore. E tendo isso em mente, quando se depararam com o conteúdo da carta, eles devem ter se perguntado, mas como nós, uma igreja simples, podemos ser coluna e baluarte da verdade? E a resposta é, porque é a igreja que conserva e sustém a verdade. Em oposição ao falso ensino, irmãos, é a igreja que protege e preserva a verdade contra o erro. Como coluna e baluarte, a igreja ergue a verdade por meio da sua proclamação. Deus confiou à igreja o ministério da proclamação da palavra. E sempre que a igreja é fiel, a palavra é defendida, ela é preservada, ela é anunciada aos 4 cantos do mundo. E é muito interessante o fato de que, no original grego, nós não temos um artigo definido acompanhando esses termos aqui. Por exemplo, nós não temos a coluna e baluarte da verdade. O que temos, na verdade, é uma coluna. O que é que isso quer dizer? É que o apóstolo Paulo está dizendo assim, cada igreja cristã local, cada congregação local atua como coluna e baluarte da verdade. Mas que verdade é essa, pastor? Ora, ele pode estar se referindo à fé ortodoxa, ou à sã doutrina, a tudo aquilo que foi registrado na palavra. Mas se a gente for julgar o contexto, nós nos damos conta que, na verdade, Paulo está se referindo à verdade do Evangelho, a Jesus Cristo e a sua obra. Isso fica claro no verso 16.
Olha para o verso 16 comigo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Muitos estudiosos e acadêmicos têm reconhecido que o que temos aqui é parte de um hino cristão primitivo que era cantado pelos nossos irmãos do passado. Se esse é mesmo um hino, o seu esboço é sobre o Evangelho. Só que antes de apresentá-lo, é curioso notar que Paulo o cunha como mistério da piedade. Nós já vimos na carta de Paulo a Timóteo que ele usa mistério para se referir a algo que estava oculto antes, mas que agora foi revelado. E em seus escritos, mistério é o plano da redenção. É o Evangelho. É a salvação que Deus traz por meio de Cristo. Então o mistério da piedade é Cristo. Mas por que ele é retratado assim? Simplesmente porque é o efeito que é provocado naquele que considera o Evangelho. Piedade é devoção, é fé, é adoração. É a reação natural daquele que é alcançado pelo Evangelho. Ele torna-se devoto a Deus. Ele adora a Deus. E a partir de então, Paulo começa a apresentar o hino. Ele começa dizendo aquele que foi manifestado na carne. Nós temos aqui uma referência clara à encarnação de Cristo, o Filho eterno de Deus, toma a forma humana. É isso que ele quer dizer com carne. E é o que o apóstolo João também testemunhou. Você lembra como começa o capítulo 1 do Evangelho de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Tendo vivido na glória eterna com o Pai, o Filho tornou-se o Deus homem. E não é só isso, irmãos. O mistério da encarnação diz que Deus sofreu na carne. A Escritura registra: o Deus homem foi morto, foi crucificado, foi sepultado. Ele segue: foi justificado em espírito. Eu diria que o certo, irmãos, é entendermos Espírito como o Espírito. Espírito com letra maiúscula. Espírito Santo, uma referência à terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque justificado é um sinônimo para vindicado, que basicamente significa uma aprovação pública e legal. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui foi por meio do Espírito que ficou comprovado publicamente que Cristo era quem dizia ser ao longo de todo o seu ministério. Foi pelo poder do Espírito que ele curou os doentes. Foi por este mesmo poder que ele expulsou demônios, bem como ressuscitou mortos. Mas foi principalmente pela sua ressurreição que o Espírito justificou, que o Espírito vindicou plenamente a verdade de que ele era o Filho de Deus. É o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1 de sua carta, quando ele disse: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Embora tenha sido rejeitado pelos homens como mentiroso, o Espírito o aprovou diante de todos quando o ergueu da sepultura. Paulo afirma: ele foi contemplado por anjos. Não é segredo para nós, basta ler os evangelhos, que os anjos estavam em momentos muito importantes do ministério de Cristo. Eles cantaram em seu nascimento. Eles o serviram após a tentação no deserto. Mas, principalmente, eles testemunharam sua ascensão. E eles o recepcionaram no céu com adoração. Trata-se de mais uma referência à ressurreição, à ascensão do Senhor. Este foi também pregado entre os gentios. O próprio Cristo deu uma grande comissão aos seus apóstolos para discipular as nações,
E foi o que aconteceu. Seu evangelho foi pregado em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Gentios de todas as partes do mundo chegaram ao conhecimento da verdade pela pregação do evangelho. Consequentemente, ele foi também crido no mundo. Homens de todas as tribos, povos e línguas da terra o receberam, creram em seu nome e o adoraram como Senhor. E esse hino é concluído com mais uma menção à ascensão, quando ele diz recebido na glória. A Bíblia costuma usar essa palavra, irmãos, glória, para descrever a majestade de Deus, o esplendor, a beleza do ser de Deus. E depois de cumprir sua obra, Jesus voltou ao seu lugar por direito. A glória na destra de Deus. Você se lembra a última canção que cantamos aqui? É o Salmo 24. O salmista estava descrevendo a ascensão do Salvador, quando ele disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Cristo. É Cristo Jesus. Os portais eternos se erguem em reverência para que o Rei da Glória retorne ao seu lugar por direito. Queridos, como aplicação, primeira aplicação desse ponto, como coluna e baluarte da verdade, nós devemos nos manter firmes em favor da verdade. Como coluna e baluarte da verdade, devemos nos manter firmes na verdade. Sobre isso, o pastor reformado John MacArthur, ele tem um livro chamado A Guerra pela Verdade. E nesse livro ele escreveu: hoje, boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. A ideia de lutar em favor da verdade doutrinária é algo bem distante do pensamento da maioria dos frequentadores de igreja. Os cristãos contemporâneos estão determinados a fazer que o mundo goste deles, mesmo a custo da verdade. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. E a razão para isso é que nós somos o povo da verdade. Foi por causa da verdade que nós somos libertos das trevas da ignorância, da escravidão do pecado. E agora nós temos o dever de anunciá-la corajosamente. Mas nós temos ciência, nós não somos ingênuos. O mundo odeia a verdade. Satanás, o pai da mentira, deseja pervertê-la. Ainda assim, contra tudo e contra todos, nós nos manteremos como coluna e baluarte, cravado, fixado, firme no fundamento, que é a verdade de Deus revelada na palavra. Ouça isso, meu irmão. Nós não podemos ser indiferentes. Não podemos ser covardes, acomodados. Muito menos em nome da tolerância e do amor trocar a verdade de Deus pela mentira. E eu me pergunto, será que nós estamos dispostos a isso? Nós estamos prontos a assumir os custos a fim de permanecermos fiéis? Essa semana, irmãos, eu não falo isso para me gloriar, não, tá, queridos? Mas essa semana eu fui colocado em uma posição, eu diria, um tanto complicada. Eu estava num ambiente onde não havia convertidos. E eles estavam discutindo a polêmica luta de boxe, que vocês devem ter visto, sobre a lutadora italiana que desistiu da luta contra uma lutadora trans em 46 segundos. E em dado momento, sabendo que eu sou pastor, um deles, irmão de uma lésbica, ele me fez uma pergunta: o que a Bíblia tem a dizer sobre a homossexualidade? E ali eu me vi diante de duas opções. Eu posso massagear a verdade para agradar o mundo, ou eu tenho que anunciar a verdade como ela é. Eu disse para ele, sabendo que eu posso perder o prestígio dele, ou algo mais. Eu disse: a Escritura condena como pecado. Eu sei que isso pode custar caro em muitos sentidos, irmãos.
Mas o compromisso do cristão é somente com a verdade. É o que nós precisamos estar prontos a fazer em relação às mentiras da ideologia de gênero. Homem é homem, mulher é mulher. Independente de como pensam ou se sintam as pessoas. O único tipo de relação que Deus abençoa é a relação heterossexual. O pecado do aborto é abominável. O comunismo é um regime diabólico. E da mesma forma, queridos, nós precisamos estar prontos para lutar contra esse falso evangelho. Esse evangelho sinergista que coloca o homem no centro e que faz dele capaz de se salvar por si mesmo. Não, nós defendemos o evangelho da graça, o evangelho da soberania de Deus. Nós nos mantemos firmes também, queridos, em defesa da divindade de Cristo, da doutrina da Trindade, contra esses hereges que dizem o contrário, contra as seitas. E em um mundo que ama o relativismo, nós defendemos a verdade absoluta da palavra de Deus. Será que é o que estamos prontos a fazermos? Se você assumir posição como coluna e baluarte da verdade, as pessoas podem odiá-lo por isso. Seus amigos da escola não serão mais os mesmos. Os colegas da faculdade vão se afastar, do trabalho até família. Privilégios podem ser perdidos e o sofrimento chegar à nossa vida. O que vamos fazer, queridos? Nós seremos coluna e baluarte fendidos, instáveis, ou coluna e baluarte firme. Firme na palavra. Segundo e último lugar. Vivamos de maneira digna do mistério da piedade. Vivamos de maneira digna do mistério da piedade. Só que antes disso aqui, vou fazer uma aplicação às crianças, mais uma vez. Crianças, vocês talvez ainda não viveram bastante para perceber isso, mas vocês vão perceber que dizer a verdade, que defender a verdade, às vezes custa caro. Porque às vezes você vai crescer e você vai perceber isso. Você vai defender a palavra de Deus contra talvez um colega, um conhecido que não crê na palavra. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai mais gostar de você. Ele não vai mais querer ser seu amigo. E sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar feliz com isso. Sabe por quê? Porque é mais importante defender a verdade do que as pessoas gostarem da gente. Isso vai acontecer com vocês. Eu rogo a Deus que vocês sejam firmes. Não tenha medo, não tenha vergonha da palavra de Deus, do Evangelho. Porque o Evangelho é a verdade. Tá bom? Em segundo lugar, vivamos de maneira digna do mistério da piedade. Quando Paulo chama o Evangelho assim, mistério da piedade, ele espera que o Evangelho nos desperte a adoração. Que o Evangelho produza devoção no nosso coração. E depois de ouvir esse hino breve, eu pergunto à igreja, como nós vamos viver em resposta a ele? Esse hino deve impactar a nossa vida, irmãos. Você me pergunta, pastor, como? Veja, uma vez que Jesus foi manifestado na carne, vamos glorificar o Senhor com a nossa carne. Vamos glorificá-lo com o nosso corpo. Comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Uma vez que Jesus foi justificado em espírito, nós devemos orar para que nós também sejamos justificados, vindicados no dia do juízo. E que Ele nos abençoe com a ressurreição dos nossos corpos. Visto que Ele foi contemplado por anjos, vamos nos juntar a eles em adoração domingo após domingo ao Cristo que venceu a morte. Já que Ele foi pregado entre os gentios, vamos anunciar a sua graça, anunciar o Evangelho às pessoas ao nosso redor. Vamos cooperar com missões mundiais para que todas as nações da terra louvem o nome do Senhor. Porque Ele foi criado no mundo, creia nele você também. Creia nele de todo o coração para a sua salvação. Creia nele para suprir suas demais necessidades também. E por fim, visto que Ele foi recebido na glória, aguardemos seu retorno com ardente expectativa. Desejando o dia
em que vamos contemplar o mistério com nossos próprios olhos. E que assim nós entraremos pelos portais eternos com o Rei da Glória. É o que você que me ouve deseja experimentar. É como você quer viver daqui em diante. Por acaso, depois do que ouviu na noite de hoje, você tem interesse de unir-se à igreja? Minha palavra para você é, primeiro, una-se a Cristo. Receba-o no Evangelho. Arrependa-se da sua vida de pecado. Creia nele de todo o coração, como seu mediador e salvador. Se você fizer isso, pela graça de Deus, irmãos, não pelo seu mérito, Deus vai acolhê-lo em sua casa. Deus vai acolhê-lo na família dele, fazer de você parte de seu povo. Coluna e baluarte.